relato que desafia a realidade. E se a sua própria sombra não fosse sua? E se um dia ela simplesmente decidisse ir embora? Não, não é um filme de terror. É o que aconteceu em um vilarejo esquecido nas montanhas, onde 200 pessoas desapareceram da noite para o dia. Sem rastros, sem corpos. Apenas sombras que se recusaram a ficar. Mas o que ou quem é capaz de roubar não só corpos, mas as próprias sombras e identidades de pessoas? Imagine isso. Você está jantando com sua família. A luz da cozinha projeta sombras comuns na parede. De repente, a sua sombra se alonga, ganha contornos próprios, desconecta-se de você e flutua para fora da vista, desaparecendo na escuridão. Você continua ali, alheio, mas algo fundamental foi levado. Essa não é apenas uma cena de pesadelo, é o prelúdio de um mistério real que engoliu um lugar inteiro. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode fazer você questionar cada sombra ao seu redor. Bem-vindos a San Isidro, um ponto minúsculo e quase mítico nas montanhas andinas. Um vilarejo de 200 almas vivendo em harmonia com a terra, sob a vigilância dos apos, espíritos guardiões da montanha. Aqui, o ar é rarefeito, as florestas densas e a neblina eterna envolve tudo como um manto. Os moradores, descendentes de indígenas aimarás e colonos espanhóis, cultivam a terra e preservam tradições antigas. Mas, sob essa fachada de tranquilidade, espreitava uma lenda sussurrada. As sombras sem alma. Entidades antigas, famintas por identidade. Por séculos, eram apenas histórias de fogueira, contadas para assustar crianças e advertir os imprudentes. Diziam que essas sombras vagavam sem forma, roubando rostos para ganhar vida no mundo dos vivos. Elas não matavam diretamente, mas consumiam a essência das pessoas, deixando cascas vazias para trás. O vilarejo foi fundado no século XVIII, um refúgio para quem fugia de guerras e fome nas planícies. O nome homenageia São Isidro, padroeiro dos agricultores, mas as crenças indígenas sempre foram mais fortes aqui. Os apos, espíritos das montanhas, eram reverenciados em rituais que misturavam catolicismo e antigas práticas. No entanto, as lendas mais sombrias falavam de uma maldição. Perturbe os sítios sagrados e as sombras sem alma acordarão. Por décadas, o lugar prosperou em isolamento, com famílias unidas pela terra e pela fé. Mas a neblina, sempre presente, parecia carregar segredos. Uma fome antiga, uma fome de rostos. O que essas sombras queriam? E por que esperaram tanto para reivindicar o vilarejo inteiro? Pense nisso. Em um mundo onde a modernidade chega devagar, San Isidro era um bastião de simplicidade. Crianças brincavam nas trilhas, anciãos contavam histórias ao redor de fogueiras e a vida seguia ritmada pelas estações. Mas as lendas persistiam, sussurradas nas noites frias. Alguns diziam que as sombras eram almas perdidas de ancestrais, outros entidades de outro plano. Ninguém sabia ao certo, mas todos sentiam. Algo observava das bordas da visão. Você já verificou se está inscrito para não perder nenhum dos segredos que San Isidro esconde? Porque o que vem a seguir vai fazer você questionar se as lendas são mesmo apenas histórias. O primeiro sinal de que as lendas não eram apenas histórias veio em 1952. A prosperidade trazida pela mineração de prata acendeu algo nas profundezas da montanha. Os mineiros, homens endurecidos pelo trabalho, começaram a relatar visões estranhas nas galerias escuras. Suas lanternas projetavam sombras que se contorciam, imitando seus movimentos com uma precisão sinistra, mas sem olhos, sem boca, apenas um vazio negro e faminto. Era como se as sombras ganhassem vida própria, observando, esperando. Um dia, a mina colapsou de forma catastrófica, soterrando 15 homens sob toneladas de rocha. Os sobreviventes, resgatados após horas de agonia, emergiram pálidos e tremendo. Eles não falavam dos gases tóxicos ou da instabilidade geológica. Não, eles sussurravam sobre sombras que puxavam os corpos para as profundezas, arrastando-os para um abismo sem fim.
As autoridades, distantes e céticas, culparam a geologia, uma falha natural, gases alucinógenos talvez, mas em San Isidro todos sabiam, o despertar havia começado. Os anciões reuniram o vilarejo e realizaram rituais para apaziguar os apos, oferecendo comida e preces às montanhas. Por um tempo o silêncio retornou, mas o medo se enraizou. Famílias contavam histórias dos mineiros perdidos, cujas sombras supostamente ainda vagavam pelas trilhas à noite. Crianças eram advertidas a não brincar sozinhas no entardecer quando as sombras se alongam. Esse evento de 1952 marcou o vilarejo como amaldiçoado, um lugar onde o véu entre o real e o sobrenatural era fino demais. Anos passaram, mas a memória persistiu. Um aviso, sussurrado de geração em geração. Avance para os anos seguintes. O vilarejo tentou se recuperar, voltando à agricultura, mas a mineração deixou cicatrizes, não só na terra. Os de sombras anomálicas continuavam. Um fazendeiro via sua silhueta se mover independentemente. Uma mulher jurava que a sombra de seu filho desaparecera por horas. Essas histórias eram descartadas como superstição, mas acumulavam-se como nuvens de tempestade. O despertar de 1952 não foi o fim, mas o começo de algo maior, uma fome que crescia nas profundezas. Anos de silêncio passaram. Um véu de normalidade sobre o vilarejo. Com a chegada da estrada e de turistas curiosos em 2010, San Isidro começou a se abrir para o mundo exterior. Estrangeiros vinham em busca de paisagens intocadas e lendas indígenas, trazendo câmeras e perguntas. Os anciãos, os elders, como eram chamados, alertavam com vozes graves. Não olhe para as sombras ao pôr do sol, ou elas te seguirão. Mas quem dá ouvidos a superstições em pleno século XXI? Os turistas riam, tiravam fotos e partiam, ignorando os olhares preocupados dos locais. Até o fatídico festival de 2018. Era uma celebração anual, com fogueiras crepitantes, danças tradicionais e o cheiro de comida caseira no ar. As chamas dançavam, projetando sombras alongadas nas paredes de adobe e nas árvores ao redor. Maria Lopes, uma professora local de 45 anos, conhecida por sua racionalidade, notou a primeira anomalia. Sua sombra, de repente, estava ao seu lado, mas sem feição. Um vazio negro onde deveria haver feições. E não era só a dela. Dezenas de sombras sem feições surgiram nas paredes, nos arbustos, nos próprios reflexos da água, dançando com as pessoas, mas sem um par humano. Elas se moviam com graça sinistra, imitando os dançarinos, mas com um vazio que sugava a luz ao redor. Câmeras de celular capturaram borrões escuros que se contorciam, provando que não era histeria coletiva ou truque de luz. O pânico se instalou devagar, como a neblina da manhã. O padre local, Padre Esteban, um homem devoto e calmo, tentou exorcismos, aspergindo água benta e recitando preces antigas, mas as aparições só pioravam. Elas não são demônios. Ele sussurrou numa gravação perturbadora, sua voz trêmula. São algo mais antigo, faminto por identidades. As sombras pareciam responder, multiplicando-se nas noites seguintes. João Ramírez, um fazendeiro robusto de 32 anos, descreveu o horror em uma entrevista gravada. Eu estava no campo ao amanhecer. Minha sombra se esticou, ganhou vida própria. Vazia. Sem feição, sem feições, só um vazio negro. Ela veio para perto e senti um frio que não vinha do ar, um frio que penetrava a alma. Imagine, sua essência virando contra você. Seria apenas uma ilusão ou uma entidade faminta espreitando em sua visão periférica? O pânico virou terror quando as sombras começaram a roubar memórias. Ana, uma menina de 10 anos, acordou sem saber seu próprio nome. Seus olhos vazios como as sombras que a visitaram. Seus pais juraram ter visto uma forma vazia deslizar por fora de seu quarto, como fumaça dissipando-se. E se você acordasse amanhã e não soubesse quem é, que preço você pagaria para recuperar sua identidade? A situação se tornou insuportável quando as sombras não apenas roubavam, mas imitavam. Uma manhã, o chefe da aldeia, Dom Ricardo, encontrou sua esposa, Helena, parada no pátio. Ela sorria, mas seus olhos estavam vazios e sua voz, quando ela o chamou, era uma estranha imitação da de Helena, sem emoção, sem calor. Aquela era a sombra de Helena, agora uma casca vazia, ocupando o lugar da mulher real. O terror se espalhou.
Quantos dos seus eram apenas réplicas sombrias? As famílias se voltaram umas contra as outras, a desconfiança corroendo cada interação. Quem era real? Quem era a sombra vorpada vivendo entre eles, esvaziando suas vidas e memórias? Enquanto médicos de cidades vizinhas falavam em histeria coletiva, ufólogos amadores chegaram, armados com equipamentos. Eles filmaram o vilarejo à noite, capturando em infravermelho formas humanoides sem calor corporal, movendo-se como fumaça através das paredes. Não são fantasmas, disseram com vozes excitadas e temerosas. São entidades dimensionais, vazando de raqueiras na realidade. O que acontece quando a barreira entre o nosso mundo e algo incompreensível simplesmente desaparece? As noites se tornaram um pesadelo coletivo, com moradores trancados em casa, velas acesas para afastar as sombras, mas nada detinha as entidades. Elas se infiltravam em sonhos, sussurrando segredos esquecidos, mas algo muito mais sombrio se movia nas sombras. À medida que a neblina densa engolia a aldeia, as figuras que uma vez foram humanas começaram a agir de maneira estranha. Elas eram moldadas pelas sombras, mas sem expressão, sem humanidade. Um formidável vazio parecia preencher cada movimento, e a própria terra parecia conspirar contra eles. Foi naquela noite, quando o som da última vela se apagou, que a verdade começou a se desdobrar de maneira aterrorizante. O céu se tornou um manto escuro, e a lua, quase eclipsada, iluminava um novo espetáculo. As sombras das casas, das árvores, das pedras, tudo se distorcia, como se a própria realidade estivesse sendo sugada para um abismo sem fim. Foi quando o velho Tomás, o mais sábio de todos, reuniu os últimos sobreviventes na praça. Sua voz rouca ecoou pelo vento. O que estamos vendo não é apenas a falta de nossas sombras. Ele disse com um olhar fixo no horizonte. Estamos diante de algo que está tomando não só nossas memórias, mas as próprias essências de quem somos. O medo se espalhou como uma epidemia. As pessoas, uma vez confiantes em sua identidade e suas raízes, agora se viam consumidas por um vazio impossível de entender. As sombras não estavam mais apenas copiando os humanos, elas estavam tomando seus lugares, roubaram suas almas, deixaram corpos vazios atrás de si. O caos se instaurou. E, no entanto, o mais desconcertante era que, embora as sombras estivessem se multiplicando, ninguém sabia o que as controlava. Seriam os após, as antigas entidades das montanhas, vingando-se de uma ofensa ancestral? Ou algo mais, algo ainda mais antigo e mais faminto, estava agora se alimentando dos habitantes de San Isidro? Mas antes que pudesse ser respondido, a última peça do quebra-cabeça caiu no lugar. O som de passos ecoou pela praça deserta. Era Maria Lopes, a professora, com um sorriso estranho nos lábios. Mas seus olhos eram vazios. Seu corpo estava ali, mas a essência de Maria, a pessoa real, estava perdida. Você faria o mesmo? A pergunta final do padre Esteban reverberou na mente de todos, enquanto a névoa engolia o vilarejo. Quem sobreviveria à escuridão sem forma? E o que se perde quando não há mais sombra para acompanhar a luz? O verdadeiro terror de San Isidro não era o que estavam vendo, mas o que estavam esquecendo.